gente vem sofrendo vários impactos e vem afetando a gente, né, a comunidade rural lá no nosso assentamento, assim também como tantos outros assentamentos em torno da ferrovia Carajás, monocultura da soja que está cada dia se expandindo nas nossas comunidades tradicionais e está trazendo transtorno, né, à vida das pessoas aí, a mercê dessas grandes empresas, essas multinacionais. A gente decidiu apostar num primeiro passo na agroecologia como alternativa econômica à mineração e aos grandes projetos. Daí surgiu a ideia de criar um centro que se chama Ciranda, que ao mesmo tempo que é o nome de uma dança, que se dança em círculo e vai aumentando cada vez que chega mais pessoas, então esse é um pouco o espírito da coisa, né? Mas também brincando um pouco com esse nome, para nós se transformou no acrônimo de Centro de Inovação Rural e Desenvolvimento Agroecológico. Em parceria com a Casa Familiar Rural e com outras casas familiares rurais que existem aqui na região tocantina do Maranhão, nós promovemos a agroecologia, primeiro com um centro que tem vários tipos de produção agroecológico, alternativas, com menos impacto ao meio ambiente e também que tem a capacidade de gerar renda para a agricultura familiar. E ao mesmo tempo também um segundo passo que é ir até as comunidades fazendo essa promoção da agroecologia com formações, com incentivos a pequenos projetos. A realidade aqui em Açailândia é de muita dificuldade para os agricultores familiares, porque nós sofremos muitos impactos, tanto da cadeia da mineração, né? Nós estamos aqui mais ou menos no meio do percurso da estrada de ferro Carajás, e colado nesse projeto da mineração veio com muita força o agronegócio. Então, dentro dessa busca por alternativas, pensando que os mais impactados são os agricultores familiares, a agroecologia despontou como a principal opção. O Centro Ciranda, nessa ideia de ter aqui uma amostra de várias tecnologias apropriadas para a agricultura familiar, tem desde a bioconstrução, né, a sede que está sendo construída para o Ciranda é feita com barro, né, com adobão e com telhas também de material reciclado. Nós temos avicultura caipira, temos suínos criados ao ar livre, é um sistema chamado Ciscal. Temos captação de água de chuva com cisternas e temos o sistema Embrapa, que tem um tanque para a criação de peixe, que se integra com horta, com galinha caipira, com minicultura, com suínos e com a fabricação de biogás através de um biodigestor. Temos também apicultura, que são as abelhas apis, aquelas mais conhecidas, com ferrão, e meliponicultura, que são as abelhas nativas, aquelas abelhas indígenas brasileiras que não têm ferrão. Temos sistemas agroflorestais, que é uma forma de cultivo em parceria com a natureza, onde a gente tem plantio de espécies madeireiras, frutíferas, culturas semi-perenes, tipo bananeira, maracujá, mamão, e culturas anuais, como milho, feijão, pode ter arroz também, mandioca. O trabalho da agroecologia, ela vem, né, de contraponto a esse projeto da soja, né, que é um projeto que não visualiza aí o bem-estar das famílias, simplesmente, né, o aumento de lucro por área. Com a agroecologia, o produtor ele pode ter alternativas de cultivo de forma que ele consiga trazer algumas respostas, algumas técnicas de manejo capaz de suprir as necessidades dele. Eu tenho algumas coisas que eu planto e é satisfatório. Para mim é mesmo nível o solo que eu cubro com a matéria orgânica, que posteriormente eu ia queimar ou ia matar de alguma forma, ele é muito mais rico sem o uso do agrotóxico, sem o uso do veneno. A gente faz muitas oficinas, visitas, jornadas de portas abertas, então as pessoas acabam conhecendo, se interessando e, o principal, replicando e repetindo essas tecnologias ou adaptando-as à sua realidade nas suas propriedades.
Um apoio que a gente considera muito importante e é mais no plano das ideias, o pensar, né, esse futuro para o meio rural brasileiro, é através da REPAM, que é a Rede Eclesial Panamazônica, igrejas de mineração e outros órgãos eclesiais que têm apontado, principalmente através desse processo do Sínodo da Amazônia, a ecologia integral como uma saída não só para o homem do campo, mas para a humanidade como um todo, né? Nós estamos na Amazônia, então não tem como se praticar agricultura sem olhar um pouco em volta e ver como a natureza conseguiu produzir esses ecossistemas tão ricos, tão biodiversos e tão produtivos que nós temos aqui na região.